Olá pessoal, meu nome é Drica Liz e hoje eu vim falar sobre meios de comunicação. Olha, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça de vocês acerca de toda a comunicação social que é feita nesse país. Emissoras de televisão e de rádio. O que é que elas querem? Fazer dinheiro. Elas são empresas com fim lucrativo. Elas não estão fornecendo programas de televisão para fazer bem a ninguém. Tanto que elas são reguladas por lei e elas têm objetivo de captação de recursos e da obtenção de lucros para poder se manterem vivas. Então vamos lá. Nós temos aqui no capítulo 5 da Constituição Federal que trata da comunicação social, que fala que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. É assegurado a esses meios de comunicação a liberdade de imprensa, que é regulada pela própria Lei de Imprensa, pelo Código Brasileiro de Telecomunicações e pela Organização dos Serviços de Telecomunicações. São as leis 4.117 de 1962, Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 9.472 de 1997, Organização dos Serviços de Telecomunicação. Isto assegura a liberdade de imprensa, que também é dita no artigo 5º, vamos voltar lá. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, que remete diretamente à lei de imprensa, que é a Lei 5.250 de 1967. Toda estrutura de uma rádio ou de um canal de televisão é formado com base na lei. O artigo 221 da Constituição Federal, ele fala como é feita essa produção e programação. Ele é bem claro e taxativo. Ele diz: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão se atentarão aos seguintes princípios. 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Preferencialmente, o canal tem que exibir programas voltados para a educação, para artes, para cultura e informação. Não significa que a grade inteira será composta disso. O único canal que segue ao pé da letra esta recomendação, se não me engano, é a TV Cultura, que tem uma audiência razoavelmente baixa, porque as pessoas consideram a grade de programação da cultura chata, porque nós fomos incutidos a assistir porcaria na televisão e dar muito valor a lixo do que a cultura. O segundo princípio: a promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Ou seja, dentro da grade dessas emissoras deveriam haver programas que estimulam a cultura brasileira e a cultura das várias regiões do Brasil, e estimulando produção independente, são pessoas que produzem programas e produtos para ser veiculados em televisão ou em rádio, que tem o objetivo de divulgar a cultura brasileira e a cultura regional. Mas poucas vezes nós conseguimos ver esse tipo de programas. 3. Regionalização da produção cultural
artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. O que é isso? São as produções que visam o estímulo da cultura regional, da produção artística regional e notícias de cada região. Só que o que nós vemos é que as emissoras elas massificam tudo, elas falam em âmbito nacional e poucas vezes nós vemos poucas matérias abrangendo a cultura de cada região brasileira, a produção artística de cada região e do jornalismo de cada região. Isso nós vemos em programas regionais que elas têm. Tanto que se você assistir determinados jornais, em alguns momentos aparece o apresentador diz, agora fique com suas notícias regionais e vem a vinheta que aí é fechada a transmissão nacional. O quarto, respeito aos valores éticos, sociais da pessoa e da família. O que é isso? A televisão não pode, o que quer dizer aqui? Tem que respeitar os valores que cada um tem, que cada região tem e que a família precisa. Mas o que nós vemos é uma enxurrada de programa ruim, fazendo apologia a tudo quanto é tipo de porcaria, e é isso que faz sucesso. E é por isso que muitas emissoras se prendem a isso, porque o real objetivo de uma emissora de rádio ou televisão é fazer dinheiro. Não se iludam. É fazer dinheiro. Entenderam? Se vocês quiserem entender melhor isso, eu recomendo leiam do artigo 220 ao 224 da Constituição Federal, leiam a Lei de Imprensa, o Código Brasileiro de Telecomunicações e a Organização dos Serviços de Telecomunicações para entender tudo isso. O que acontece? Nós estamos vendo algumas pessoas dizendo que o Estado não pode se meter na produção cultural. Até certo ponto eu concordo, porque está havendo uma polêmica com relação ao projeto de lei que está voltado para as emissoras de TV fechada, que são as TVs pagas, que quando você não quer ficar à mercê de toda a programação da televisão aberta, você vai e assina com uma determinada... você assina um pacote com determinada TV paga, porque você quer a programação fechada e você ainda tem a liberdade de escolher os canais que você quer assistir e que melhor se encaixam com o que você procura. Essa lei está gerando polêmica porque a maioria dessas operadoras de televisão de canal fechado, a programação ela é feita de programas internacionais e poucos abrem espaço para a produção brasileira. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo obrigar que essas operadoras elas abram para as produtoras independentes brasileiras para que sejam colocados programas produzidos aqui no Brasil. É uma boa para as produtoras? Sim, é uma boa, mas o problema está no seguinte: como vai ser isso? Que tipo de programa vai ser passado? Porque se for feito como é feito com as TVs abertas, a qualidade da TV fechada vai cair muito, porque aí estaremos sujeitos à veiculação de programas que muitas vezes a gente não quer ver. E será que eles vão garantir o direito ao consumidor de escolher os canais que ele quer? Porque, por exemplo, a Sky, ela deixa você escolher os seus canais. Se você não quiser o pacote com determinados canais, você pode fazer a escolha porque, eu não gosto de determinado canal, não quero esse. Eu quero esse, mas não quero esse. Lógico que a variação do preço
ela vai mudando conforme essas escolhas. Mas o que as companhias de TV fechada estão com medo é disso. Como é que vai ser feito isso? Como determinar se aquilo é bom ou é ruim? E quando o consumidor não quiser aquilo, eu vou ser obrigado a forçar o consumidor a assistir esses programas? É essa questão que fica e é um impasse que tem sido criado por causa dessa lei que tramita no Senado, que é a PLC 116/2010. Olha, realmente, como alguns vlogueiros têm dito, a mídia ela tem um poder muito grande. Ela pode ela passa informações que podem mudar a visão de uma sociedade. O que há 30 anos atrás era considerado um escândalo, hoje já não é. E a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que é passada. Porque como a emissora, ela precisa, a aberta, estou falando da aberta, tanto a aberta e a fechada, elas precisam de captação de dinheiro. Só que a fechada, ela tem a vantagem que além de ter os comerciais, que são pagos, ela tem pessoas que pagam, que compram o pacote delas para poder assistir e escolhem os seus canais. Então ela tem duas vias de entrada de dinheiro. Já a TV aberta não. Você não paga a TV aberta. O sinal dela é fornecido gratuitamente para você, só que você está sujeito à programação daquela televisão, daquele determinado canal. E esse canal, ele precisa da captação de dinheiro. Então, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele começa a exibir programas que necessariamente não condizem com o que a lei diz. São programas muito ruins, são programas de qualidade questionável e que entram na nossa casa e a gente não tem como fazer nada. A única coisa que pode fazer é desligar a televisão ou mudar de canal. O que sustenta esses meios de comunicação abertos são as propagandas. Por isso que muito programa tem merchan dentro do programa, que é determinado produto, determinada loja, determinado prestador de serviço, é passado dentro do programa. E mais aquele espaço que são veiculados vários comerciais, que são pagos e dependendo do horário, o preço fixado é muito mais caro, que é a determinação dos horários nobres. Então, o que acontece? O que determina o valor dessa emissora para a pessoa que vai anunciar? É o Ibope que este canal tem, ou seja, os pontos de audiência. Quantas pessoas estão ouvindo, quantas pessoas estão assistindo. E o ser humano, infelizmente, devido à sua formação cultural social, ele tende a dar mais atenção a notícias violentas, a notícias, a muita porcaria. É o que dá mais Ibope. Por isso que muitas emissoras estão apostando em programas que você assiste e você fala, meu Deus, como isso está passando? Que porcaria é essa? Mas são os programas que dão mais audiência. E é isso que garante a sobrevivência. Não se iludam achando que as emissoras de televisão e rádio são boazinhas. Elas veiculam notícias já voltadas a determinados assuntos que eles sabem que dá audiência. Entenderam? E se o Estado, do jeito que está, ele intervém pouco, o Estado ele não intervém muito, porque se houvesse realmente intervenção estatal nas televisões e emissoras de rádio, conforme a lei obriga a ser feito, muito programa não seria vinculado, muita notícia não iria ao ar, muita rádio não teria muita coisa para passar.
Porque haveria a fiscalização, mas no Brasil não há essa fiscalização. Basta você ligar a televisão, você assistir coisas que não deveriam ser vinculadas, que até a própria lei é contra aquilo. Mas não há fiscalização. Essa sensação de dizer que o Estado está metendo o dedo e censurando e querendo controlar a nossa vida é uma sensação enganosa, porque nos meios de comunicação não há essa fiscalização rigorosa. Basta você assistir. Se houvesse, não teria muita porcaria que passa na televisão. Agora eles estão querendo meter o dedo nas TVs fechadas, por quê? Porque o público da TV fechada está aumentando. Logo, eles estão querendo ver se conseguem algum dinheiro com isso. E é por isso que essa lei está sendo proposta. Eles não estão ligando se a produção independente brasileira que procura fazer programas culturais voltados para a cultura brasileira vão aparecer em TVs fechadas, porque em alguns canais aparecem. Alguns canais do Discovery mostram muitas produções brasileiras, mas elas têm uma qualidade muito melhor, porque o próprio canal fechado e a própria empresa que fornece isso, ela faz uma fiscalização para o que vai passar, porque ela não pode perder o assinante, porque a maior parte do dinheiro vem do assinante. E se o assinante deixa aquela fornecedora, ele vai procurar outra que se adeque ao que ele quer. E é por isso que essa lei está sendo proposta. Não é com o intuito de promover cultura nem nada. É uma questão financeira para ver se entra algum dinheiro por baixo dos panos para arquivar ou não. E vai continuar do mesmo jeito que está, porque mesmo que essa lei passe, não há fiscalização. Então que nós não sabemos o real intuito, o intuito oculto por esta lei. Mas parem com essa ideia de divulgar que o Estado está metendo o dedo, porque ele propôs uma lei que muitas vezes vai ser aquela lei que a gente fala, é a lei do papel que não pega, porque a prática não acontece por causa da rejeição da lei, e ela se torna uma lei inútil, e pelo jeito esta é uma lei inútil, ok? Então eu quis explicar isso porque eu vi algumas besteiras sendo ditas na internet, totalmente fora da lei, porque eu até compreendo, porque algumas pessoas são informadas pela própria televisão, e logicamente eu, como canal de televisão que visa o lucro, eu vou tentar deixar essa notícia tendenciosa conforme o meu objetivo. Eu quero audiência. Então, se eu disser a verdade, não pode ocorrer de não ter audiência. Logo, eu vou manipular a informação para fazer a audiência crescer. Então, por isso, eu digo, leiam a lei e compreendam que a mídia, ela busca uma coisa, a audiência. Para quê? Para captação de lucro, ou seja, tornar a emissora mais visível, e com isso eu atrairei mais campanhas publicitárias e logo estarei ganhando mais dinheiro. Espero ter ajudado e até uma próxima.